Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez para continuarmos a nossa meditação diária na Palavra do Senhor. Agradeço por que você está aí conosco, tá bom? Continue aí, não somente apreciando, mas fazendo com que outras pessoas sejam alcançadas pela Palavra, compartilhando esse vídeo com seus amigos, tá bom? Se você não é inscrito no nosso canal, se junte a nós, na nossa grande família, a família do Lição Fácil. A nova aliança tem superiores promessas. Quarta-feira. Bom, não seja tentado a pensar que as superiores promessas aqui refere-se a promessas diferentes daquelas que Deus fez ao povo no tempo do Antigo Testamento. Não. Veja que são as mesmas promessas. Deixa eu ler para você Hebreus 11, versículo 10, que diz assim, ó. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E veja que esse texto está falando exatamente daqueles que vieram lá do Antigo Testamento. Eles aguardavam uma pátria superior, tá vendo? Veja o versículo 13 em diante. Todos esses morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falavam desse modo manifestavam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Percebeu aí? A promessa é a mesma, de salvação eterna. Sair dessa pátria que tem morte, tristeza, dor, e ir para aquela pátria celestial do qual Deus é arquiteto e edificador, e ali não haverá nada dessas coisas que nós temos aqui. Essa é a promessa, a mesma promessa dada a eles, a mesma promessa dada a nós. Mas então, em que sentido é promessas superiores? É exatamente o elemento que para nós que era impossível para nós cumprirmos, em que Cristo cumpriu. Eu vou explicar isso para você. Deus chamou Moisés. Lá no capítulo 24 de Êxodo tem essa história. Chamou Moisés, os 70 anciãos, e Moisés se apresentou diante de Deus. Deus deu para ele os estatutos, as leis, e o povo deveria obedecer essas leis. Deixa eu ler para você alguns versículos desse capítulo 24 de Êxodo. Escute bem. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que falou o Senhor faremos. E o relato continua dizendo que Moisés escreveu tudo isso no livro, mas veja a expressão do povo: tudo o que o Senhor falou faremos. Então, para ratificar aquela aliança que o povo estava fazendo com Deus e prometendo obedecer a Deus em tudo que o Senhor lhes disser, então Moisés ordenou que lhe preparasse sacrifício de holocausto. Então ele pegou parte do sangue numa bacia, outra na outra bacia. Uma parte desse sangue ele passou sobre o livro da lei, e a outra parte, veja o que diz a Bíblia. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor faz convosco a respeito de todas essas palavras. Dois elementos aqui se destacam nesse texto. Primeiro, a promessa do povo obedecer todos os estatutos e leis divinas. E depois, a ratificação dessa aliança, desse acordo, através do sangue aspergido sobre o livro da lei e sobre o povo. Em Hebreus capítulo 10, o apóstolo Paulo vai usar o argumento da perfeita obediência de Cristo. Ele vai dizer que o Senhor Jesus se ofereceu como sacrifício por nós e diz a Bíblia que ofereceu a Deus uma perfeita obediência. Você há de se lembrar que no Antigo Testamento há inúmeros relatos do povo desobedecendo a Deus, mesmo depois de ter dito: tudo que o Senhor falou faremos. Essa era a aliança. Eles deveriam cumprir a sua parte no acordo. Aí quando você vai em Hebreus capítulo 10, você percebe que o sacrifício de Cristo passa irremediavelmente pela obediência do próprio Cristo. Veja o que está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 5 em diante.
Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formasse. Não te deleitaste no holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí ele reforça ainda mais o seu argumento no verso 10, dizendo assim, ó: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Percebeu? Somos santificados mediante essa vontade, a vontade de Deus. Ou seja, Jesus fez a vontade de Deus. Estou aqui, diz a Bíblia, né? Eis aqui estou, no livro da lei está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade, ou seja, para obedecer a Deus. E por conta dessa obediência, diz o apóstolo Paulo, nós somos santificados, por conta da obediência de Cristo. Por meio de quê? Pelo meio do oferecimento do próprio corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Antigamente o povo era aspergido com sangue para ratificar a aliança, você se lembra. Mas agora é o sangue de Cristo que faz esse papel. Você não acha extraordinário? Que coisa maravilhosa. Isso demonstra a importância da obediência. Perceba bem. O povo disse: tudo que o Senhor falou, faremos. Tá bom, essa é a sua parte. Então, cumpra a sua parte. O povo não cumpriu. Veio Jesus e disse: a minha vontade, a minha missão é fazer a tua vontade, Deus. E o que aconteceu? Cumpriu cabalmente. Fez a vontade de Deus. E por conta de ter feito a vontade de Deus, nós somos santificados pelo oferecimento do seu próprio corpo. Ou seja, o sangue da aliança. O Senhor Jesus cumpriu perfeitamente as estipulações da aliança por nós. E por conta do que ele fez, por causa da obediência dele, nós somos santificados. Que coisa maravilhosa. É um pensamento, esse pensamento é libertador. Traz paz ao coração e esperança ao coração. Veja que a importância da obediência descrita aqui nas palavras de Enoch. Escute bem. A condição para a vida eterna ainda é a mesma que sempre foi: perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça, exatamente como era no paraíso, antes da queda dos nossos primeiros pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a esta, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria, se perpetuasse. Querido amigo, querida amiga, está vendo aí? A obediência sempre foi requerida. O povo foi incapaz de oferecer, então estaria perdido. Aí veio Jesus e ofereceu a perfeita obediência. Além disso, derramou seu sangue em nosso lugar. Tornou-se a garantia. Lá em Hebreus 7, 22, é o fiador da nova aliança. Agora eu posso olhar para Cristo e posso ter em Cristo a esperança. É por isso que é verdadeira, ou que são verdadeiras as palavras. Quando eu olho para mim mesmo, não tenho como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, não tenho como me perder. Jesus é tudo que nós precisamos. Por isso a Bíblia vai dizer: quem tem um filho, tem a vida. Por isso a Bíblia vai dizer: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que Jesus foi capaz de salvar aquele ladrão na cruz que no último momento da sua vida se arrependeu. Jesus é tudo. A felicidade, a salvação, a segurança depende dele. Então eu lhe pergunto, meu amigo, minha amiga, você já entregou o teu coração a Jesus? Já fez dele o número 1 da sua vida? Você já hoje orou dizendo: Senhor, eu aceito o seu sacrifício, o pagamento que o Senhor fez em prol do meu pecado? Quero aceitá-lo como meu substituto. Você fez isso? Se você assim fez, parabéns. Se você ainda não fez, convido a fazê-lo. Vamos orar? Pai, nós entregamos a nossa vida a Jesus nas tuas mãos e aceitamos a Jesus como nosso substituto. Ele pagou a nossa dívida, cumpriu a sua vontade, ofereceu o seu sangue e hoje nós podemos sonhar com a vida eterna. No fundo do nosso coração te agradecemos. Nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada, a nova aliança e o novo coração. Espero você aqui ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.